Deus não deixa o homem confundido que diz respeito à salvação da sua alma. Com certeza Cornélio tem um desejo importante de ter a salvação da sua alma. Talvez por dar esmola, por fazer algo importante, por ler a Bíblia, por orar a Deus, talvez achasse ele que fosse o suficiente para que ele viesse galgar o lugarzinho no céu, mas absolutamente não. Era necessário fazer uma coisa muito importante, que era aceitar a palavra, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Louvado seja Deus, porque nós sabemos que, aleluia, dar esmola às pessoas que necessitam é uma qualidade muito importante. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Orar a Deus é muito importante também, glória ao nome do Senhor. Ler a Bíblia é muito importante também, louvado seja Deus. E este homem, ele tinha essa qualidade muito importante, e Deus, para não deixar ele confundido, enviou um anjo do céu para ele, quando ele estava orando ao Senhor. E veio o anjo, e prostou-se e ficou ao lado dele, aleluia, ele fixando os olhos nele disse: Cornélio, as tuas orações subiram para a memória de Deus, mas que te falta alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Manda alguém a Jope, na casa de Simão curtidor, tem um homem apelidado por Simão Pedro, e ele vindo te dirá tudo o que tu deves fazer. Poderia alguém dizer assim, mas por que o anjo não disse tudo? É porque o anjo, ele era porta-voz de Deus aqui na terra. O anjo é criado por Deus, aleluia, para trazer mensagem. O anjo não tem oportunidade, se bem que os anjos queriam anunciar o evangelho, mas Deus escolheu eu, você, todos nós aqui, para anunciar a palavra. Anjo não passou por sofrimento, anjo não passou por momentos difíceis na vida, e para testemunhar do grande amor de Deus, que Deus é importante, que Jesus é aquele que faz algo na vida do ser humano, é necessário que ele tenha passado por muitas lutas, por muito sofrimento, e anjo não passou por nada disso. Por isso Deus escolheu eu, você, todos nós, para pregarmos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque passamos por luta na nossa vida, nesta caminhada de fé, passamos por muitas coisas na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja bem, aleluia, Cornélio imediatamente tirou um soldado da sua guarda e 2 trabalhadores do seu serviço e enviou a Jope. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eles foram para lá, aleluia. Simão Pedro, ou Simão, tinha a sua residência à beira-mar. Louvado seja Deus. Simão Pedro estava ali, e diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens enviados da parte de Cornélio foram até lá para atrás de Pedro. Mas neste inteirinho, diz a Bíblia, que Cornélio reuniu todos os seus parentes, os seus amigos mais íntimos, para ficar na expectativa, para ouvir o que Pedro teria que falar para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, no dia seguinte eles foram até lá, aleluia, e diz a Bíblia Sagrada, que quando estava perto de chegar na casa de Simão curtidor, Pedro sentiu a necessidade de orar. Pois você sabe que muitas das vezes o crente é tocado pelo Espírito Santo de Deus para orar, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós recebemos algo de Deus, Deus convida nós para orar. Vai orar Joana, vai orar Maria, vai orar José, vai orar Francisco. O Espírito Santo, aleluia, tocou em Pedro, e ele pediu que ele fosse orar. E a Bíblia diz que ele subiu o terraço, talvez a casa fosse de andar, aleluia, e ali ele começou a orar ao Senhor.
aleluia, começou a orar a Deus. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que chegava alguém ali na casa de Simão Curtidor, procurando por Pedro, se ele residia ali, aleluia, louvado seja Deus. E Pedro estava lá orando, mas diz a Bíblia Sagrada, que Pedro, aleluia, ele viu uma visão, ele viu um objeto descendo do céu, aleluia, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, trazendo répteis, quadrúpedes, de toda espécies. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aquela visão, aquele objeto veio, aleluia, subiu novamente, veio a segunda vez, subiu novamente, e veio a terceira vez, e disse, mata e come, aleluia. E Pedro disse, na minha boca nunca entrou nada como imundo, como eu posso comer? Sabe por que essa expressão assim? Porque ele, Cornélio, era gentil, e as pessoas que estavam reunidas eram gentios, e os judeus não podiam se comunicar com os gentios, menos que Deus o transformasse. E Deus tinha transformado as vidas deles, primeiramente desse homem, e também das pessoas que ali estavam purificados, estavam transformados para ouvir os judeus, a mensagem de um judeu. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, que ele estava meditando naquela visão, quando de repente chegou alguém chamando, perguntando por Pedro, e o Espírito Santo entra em ação novamente e fala a Pedro, desce, porque aí tem 3 homens à tua procura. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele desceu, aleluia. O Espírito Santo diz, desce, vai com eles sem nada duvidar. E a Bíblia diz que eles receberam aqueles portador que vinha da casa daquele homem, aleluia, de Cornélio. E naquela oportunidade ele deparou-se com ele e disse, por que me procuras? Aleluia. E convidou eles a entrar. Eles entraram, começaram a conversar um pouco, e disse, olha, nós estamos aqui atrás de ti, porque aquele Cornélio, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, ele foi instruído pelo anjo de Deus, que desceu do céu, e mandou que mandasse alguém atrás de ti, aleluia, para ouvir, aleluia, e nós estamos aqui à tua procura. Louvado seja o nome do Senhor. No dia imediatamente, diz a Bíblia Sagrada que Pedro saiu ali, aleluia, com aqueles homens, e levando mais alguém ali de Jope. Louvado seja o nome do Senhor. E foram até a casa de Cornélio. Lá tinha muita gente reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. Cornélio se dirige até lá, a casa de Cornélio. Pedro dirige até lá a casa de Cornélio. Chegando lá, vê a multidão, e Pedro agora corre ao encontro de Cornélio, e ele prostra-se o joelho, ele disse, levanta, porque só me sujeita às mesmas fraquezas. E a Bíblia diz que ele se levantou e começou a dizer, olha, eu sou aquele Cornélio que sempre oro a Deus com a minha família na minha casa, todas as vezes. Eu sempre também, quando vejo alguém necessidade, eu supro a necessidade de alguém. E eu fui instruído pelo anjo de Deus que veio do céu, disse que as minhas orações tinham subido para a memória de Deus. Aleluia. É subir para a memória. Louvado seja. Quer dizer que Deus estava em lembrança, não estava ainda tudo resolvido, porque ele tinha que fazer a coisa mais importante, que era se converter, aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Louvado seja o nome de nosso Deus para sempre. E ele se levantou e disse, nós estamos aqui pronto para te ouvir. E aí nós vemos aqui o que disse Pedro, logo mandei te chamar, e te bem fizeste estar aqui agora, pois estamos todos perante Deus, para ouvir a tudo quanto por Deus te é mandado. E a Bíblia diz que
Pedro, aleluia, abriu a boca e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhes é agradável em qualquer nação, aquele que teme a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali no momento em que ele estava falando a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu ali, irmão. Louvado seja Deus. E começaram a falar em línguas estranhas, porque quando Deus se faz presente, algo acontece. O crente não fica parado, ele começa a glorificar a Deus, ele começa a fazer algo para Deus, aleluia, porque o Espírito Santo impulsiona a pessoa, aleluia, a se mover, aleluia, louvado seja Deus. E eu quero vos dizer nesta noite, louvado seja Deus, que Deus que visitou Cornélio, vai visitar você também. Visita às vezes você pelas madrugadas, às vezes lhe convida para orar, e você às vezes com aquela preguiça não levanta para orar, mas você quer ver, aleluia, a revelação de Deus, levante e vá orar a Deus. Deus tem algo para mostrar para você. Aleluia. Deus tem algo a fazer por nosso intermédio. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vemos aí os judeus se aproximando dos gentios, os gentios agora tendo uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de se converter a Deus, porque é isso, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Louvado seja Deus, porque Ele veio para isso, Ele veio para salvar. Louvado seja Deus. Nós estamos numa semana, aleluia, aonde os irmãos estão comemorando também, vamos dizer assim, a missão, aleluia, semana de missões. Louvado seja Deus. E nós sabemos que para fazer missões precisa desse objeto muito importante, que é a oração. Aleluia. Há muitas pessoas que falam em missões, mas não tem coragem de orar. Louvado seja Deus. Para você fazer missão, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida, e você ver resultado do trabalho evangelístico, do trabalho de missão, ore a Deus, porque Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer obra maravilhosa. Você é o instrumento de Deus. Não foi só Pedro na época, louvado seja o nome do Senhor, mas todos nós somos instrumento de Deus, para que Ele possa usar nas suas mãos. Mas isso depende de nós, porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Nós temos que nos esforçar, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, temos que pregar a palavra de Deus, temos que evangelizar, temos que fazer algo para Deus. Aquilo que nós vamos fazer, e aí o Senhor vai fazer a sua parte. Aleluia. Aí o Senhor vai fazer a sua parte. Aquilo que você não pode fazer, você não pode salvar, aleluia, mas você pode levar as pessoas a Cristo, para que Ele possa salvar. E a Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 8, 9 a 10, dizendo: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com teu coração tu creres, com tua boca confessares a Jesus, receberás o perdão dos teus pecados. Aleluia. A multidão era grande, estava ali para ouvir Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu acredito que Pedro ficou muito empolgado com aquilo. Primeiramente ele ficou meditando naquela visão: mas Senhor, como é que pode ser isto? Louvado seja Deus. Mas quando ele viu o resultado lá, disse: louvado seja. Por isso que o Senhor queria que eu viesse até aqui. E começou a explanar a palavra de Deus, começou a falar a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus. A coisa mais importante é fazermos as coisas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Deus para sempre. E aí nós vemos aqui o centurião Cornélio, louvado seja Deus, centurião Cornélio, piedoso e temente a Deus com toda a sua família,
família, a sua casa. Aleluia, de contínuo orava ao Senhor, sempre orando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Louvado seja Deus. Você quer ver resultado na sua vida, ou naquilo que você deseja ver e obtê-lo? Louvado seja Deus. Tire momento de oração, tire etapa de oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes Deus quer revelar os seus mistérios para você. Glória ao nome do Senhor. Deus não deixou ninguém confundido. Deus não deixou Cornélio aqui confundido. Dar esmola é muito importante, é obra do bem comum. Há muitas pessoas que acham que suprir a necessidade de alguém que está necessitando vai galgar um lugarzinho no céu. Absolutamente não. Fazer o bem às pessoas é um mandamento, é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós nos compadecemos de alguém necessitado e suprimos a necessidade de alguém, nós estamos cumprindo esse segundo mandamento, e é a bênção de Deus. Mas isso não resolve a salvação. Aleluia. Dar esmola é coisa muito importante. Isso é obra do bem comum. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez Jesus encontrou um rapaz, e o rapaz chegou até ele e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que tu pergunta acerca do que é bom? Bom, se existe um sequer, porém entrar no céu é guardar todos os mandamentos. Mas como é? Já tenho observado desde a minha infância. Pois se quiser ser perfeito, não prefeito, perfeito, duas palavras dentro, precisa discernir. Perfeito, se quer ser perfeito, vai vendo o que tens, porque o Senhor sabia que ele tinha muitas coisas, e o seu coração estava apegado nas coisas que tinha. Aleluia. Vai vendo o que tens, dá aos pobres, depois segue-me, terás um tesouro no céu. Sabe o que foi que ele fez? Foi pegar tudo e vender, não foi? Ficou triste com aquelas palavras. Jesus disse: dificilmente entrará no reino dos céus que possui riqueza. Os discípulos estranharam: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus disse: para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Saber, todo aquele que crê. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Em Jesus dizer essas palavras não significa que o rico não possa ser salvo, não. O rico pode ser salvo. É porque existem muitas pessoas que têm os seus bens e acham que com aquilo que tem, ele tem direito do céu. E não é assim. Essas coisas que Deus dá ao homem aqui na terra, como diz Salomão escrevendo lá em Eclesiastes, diz que é um dom de Deus, para que o homem possa viver aqui na terra bem. Louvado seja Deus. Mas quando ele sair daqui para o céu, para outro lugar, ele não leva nada, ele vai ficar aqui tudo. Ele passa para a eternidade, vai ser sepultado, leva a terra na cara, não tem uma mortaia para botar os dinheiro que tinha lá na poupança, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, para tirar e botar Hoje ninguém não usa mais mortaia. De primeiro usava mortaia com os bolsos assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não vai levar nada. Fica os bens aqui. E os bens que vai ficar aqui para a família. Se não houver um consenso entre a família em repartição de bens, vai haver prejuízo, vai haver morte. Se não souberem dividir a herança que vai ficar aqui na terra. Por isso é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Louvado seja o nome de nosso Deus para sempre. Mas existe muitas pessoas que são ricos, sabe possuir as duas coisas, riqueza e salvação. O que não pode é a pessoa achar que com aquilo que tem vai ser salvo, vai galgar o céu. Não, absolutamente não. Por isso que o homem aqui na terra tem que possuir as duas coisas, riqueza e salvação, porque quando ele perder um aqui na terra, alcançará no céu a maior, que é a salvação da sua alma. Passou para a eternidade, louvado seja, vai para o inferno, que é a sepultura, segundo a Bíblia, diz que o inferno é a sepultura, vai ficar lá, louvado, debaixo dos 7 palmos, onde os seus amigos chegam lá, jogam um punhadinho de terra, diz: fica lá sem eu, sem gente minha, Deus tem de juízo. É claro,
vai ficar lá plantado até o dia de juízo. Porque quando for no dia do juízo, como está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aleluia, a pessoa aqui na terra, ao sair daqui, deixando tudo nesta vida aqui, aleluia, se é crente, se vai para um lugar de delícia, porque vai descansar das suas fadigas, porque as obras o acompanham. Louvado seja Deus. Mas aqueles que morrem sem Cristo, fez tudo quanto nesta vida que não agradava a Deus, passa para a eternidade e vai para um lugar chamado Seol, ou no hebraico, louvado seja Deus, ou Hades. Existe duas palavras também idênticas, Hades e AIDS. AIDS é a doença. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E Hades é um lugar onde as almas daqueles que realmente não aceitaram Jesus, vieram no pecado, vai ficar lá. Louvado seja Deus. E aí quando Jesus vir buscar o seu povo, aleluia, esses que passaram para a eternidade sem Cristo, ficarão nos túmulos por 1000 anos. Os crentes serão ressuscitados imediatamente quando Jesus vir nos ares, porque ele não vai pisar os seus pés nessa terra contaminada de pecado. Ele vai ficar em uma certa posição, e o Espírito Santo de Deus entra em ação, ressuscita aqueles que passaram para a eternidade em corpos incorruptíveis, e aqueles que estiverem vivos também, transformados no corpo incorruptíveis, e ambos subirão ao céu e encontrar Jesus nos ares. E Jesus recebe a sua igreja. Esse arrebatamento é só para os crentes. O mundo não vai tomar conhecimento, não. O mundo só vai tomar conhecimento na segunda fase, que é quando Jesus vir pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que todo olho verá. Aí todo olho verá, louvado seja Deus. Mas nessa primeira ressurreição, só é para crente. Por isso vale a pena você ser crente, aleluia, louvado seja Deus. Servir a Deus sem hipocrisia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Cornélio precisava reconhecer essas coisas, louvado seja Deus. Precisava ter a certeza da salvação. Não era obra do bem comum que ele levar o lugar no céu, não, aleluia. Isso é muito importante. Deus se agrada das pessoas que cuida das pessoas menos favorecidas, aleluia. Mas a pessoa em si tem que aceitar a Jesus como Salvador pessoal, para que possa ter o lugar do céu, aleluia. Quem tem esperança de ir para o céu? Quem tem? Aleluia. Vi, mas é muito pouco, irmão, que tem aí. Louvado seja, é muitos, louvado seja. Todos nós que aqui estamos, formos fiéis até o fim, louvado seja Deus, iremos lá para a glória, aquele lugar que Jesus disse que ia preparar. Ele foi preparar um lugar para todos nós, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos aqui na expectativa. Então Cornélio precisava saber disso, louvado seja Deus. Mas o mais importante é saber que Pedro pegou para a multidão. Oh irmãos, mas é bom quando a gente chega, quando tem muita gente para a gente pregar, a gente fica todo entusiasmado, louvado seja Deus. Tem Deus que fica entusiasmado demais, que não deixa nem o Espírito Santo dominar, ele mesmo que quer se dominar, louvado seja. Mas quando ele deixa o Espírito Santo dominar, aleluia, algo acontece, salvação de alma, batismo no Espírito Santo, cura divina, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória ao nome de Deus eterno. Então Cornélio, aleluia, disse assim: e disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu juntar-se com gentios, mas Deus nos mandou a que a nenhum homem chameis comum. Foi aquela voz lá que ele ouviu: não chameis comum, porque Pedro ficou indagando consigo: na minha boca nunca entrou na comum imundo, como eu posso comer? Aquilo que Deus purifica não considera como imundo ou comum. É o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, que transforma as vidas. É o Espírito Santo que faz algo na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso
sendo chamado, vim sem transgredir os mandamentos. Aleluia. Porquanto, pois, por que razão me mandaste chamar? Aqui era Pedro perguntando aos rapazes que vieram: por que mandaste me chamar? E disse: Cornélio, há quantos dias estava em jejum? Estava jejuando também, irmão. Não era só orando, jejuando. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembrei de um certo pastor que estava passando por uma situação difícil. Aleluia, os filhos chorando, não tinha nada para comer em casa, a mulher de um lado, também vendo seus filhos chorando, e chorou também, começou a chorar. E o pastor ficou olhando para os filhos, para a mulher, e aí ele disse: mulher, é o seguinte, nós vamos orar, mas eu quero que você ajeite essa mesa aí, bota uma toalha, bota os pratos aí na mesa, porque Deus vai fazer milagre. Oxe, você está ficando, está tresariano, está tresariano? Não faça. E ela fez, botou a toalha na mesa, botou os pratos ali, e aí? Realiza o milagre agora? Disse: não, pô, agora vamos orar. Aí os meninos começaram a orar, ela também começou a orar, e o pastor também começou a orar. Aleluia. Quando eles estavam mais ou menos com os 10 minutos de oração, bateu alguém na porta. Não vou bater aqui porque é vidro, né? Bateu alguém na porta. Aí o pastor arrebou a cabeça assim, a mulher ficou olhando. Aí ele mandou o filho mais velho ir lá na porta. Chegou lá na porta, ele abriu, estava lá um homem com carrinho, aqueles carrinhos de supermercado, cheio de coisa, cheio de mantimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o rapaz ficou tão alegre, o menino ficou tão alegre, correu para dentro: pai, é fulano de tal, vizinho bem aqui, que chegou com um negócio ali para entregar ao senhor. É mesmo, é? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele só fez levantar da oração, foi lá, abriu a porta. Meu amigo, rapaz, é o seguinte, eu estava lá em casa, eu senti no meu coração o desejo de trazer algumas coisas para você, trouxe aqui esse carrinho. Aí entregou o carrinho para ele, e levou para onde está a mulher se levantou, ficou com um olhão grande, olhando. Louvado seja Deus. Os filhos também ali, tudo alegre, irmão. Foi coisa, Deus usou maravilhosamente, Senhor. É assim, irmão, a confiança em Deus é desta maneira. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa fé no Senhor, aleluia, algo acontece. Deus não deixa ninguém confundido. É necessário termos fé, é necessário que as coisas sejam realizadas. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que a gente contando uma história dessa, tem alguém que dá dúvida: será que foi mesmo? Porque, vou te dizer, o espírito de murmuração é uma coisa terrível. O espírito de murmuração é um espírito, vamos dizer, um pecado encoberto. É um pecado oculto, o pecado de murmuração. É um grande pecado. Por isso que o povo de Israel sofreu muito, ficaram acampados no deserto, por causa da murmuração. Miriam, que era irmã de Moisés, essa ficou logo leprosa, murmurando contra até o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E há muitos que não acreditam, mas Deus faz milagre. Faz ou não faz, irmão? Aleluia. Faz, porque Ele é Deus, Ele multiplicou. Nós vemos no passado, aleluia, Deus fez, abriu o mar vermelho, fez com que os israelitas passassem a pé enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. Do outro lado, Moisés ficou a retaguarda, o povo passou a pé enxuto. Miriam começou a cantar um hino e começou a glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Os egípcios vinham vindo atrás, viu o mar aberto, disse: olha, nós vamos passar também. Começaram a passar, e Moisés não se preocupou com aquilo, não estava com a varinha aqui na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo começaram a chegar perto, ele tocou a vara se... Louvado seja, as águas se fez bonança ali, e a Bíblia diz que todos morreram, os egípcios. Louvado seja Deus, mas o povo de Israel passou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus fez muito milagre no deserto, e fez e faz aqui também, em nossos dias também. Eu estava na cidade de Arraial, louvado seja, foi o meu primeiro campo. Estava lá na cidade de Arraial, estava com um mês que tinha chegado lá. E aí, rapaz, foi um dia, estava com uma necessidade tremenda, não tinha dinheiro.
A igreja de Floriano me dava 400 cruzeiros, parece que era cruzeiro naquela época, era cruzeiro. Lá em Teresina me dava 500, era 900. E aí era uma luta para receber esse dinheiro. E eu estava passando por um momento difícil, não tinha nada em casa, e a minha esposa também. E rapaz, e agora, o que é que nós vamos fazer? Disse, não, nós vamos lá na casa de uma irmã que tem lá do outro lado do riacho, nós vamos lá ver essa irmã aqui, porque sabe se ela não tem assim um crédito por aí, para nos afiançar, e nós vamos comprar alguma coisa. Nós saímos, louvado seja, deixamos os meninos em casa, os meninos ficaram em casa, e sai mais a mulher. Saí caminhando ali, nós passamos assim numa rua, tinha uma mulher na porta, e ficou olhando para nós, e nós saímos procurando essa irmã, e a mulher ficou olhando, e nós fomos na casa dessa irmã, não tinha ninguém lá. Aí voltamos. Quando nós voltamos de lá para cá, a mulher estava no mesmo lugar. Aí quando nós ia passando, ela me chamou, pastor, o senhor que é o pastor que tomou posse aqui, né, domingo passado? Ele disse assim, sou eu mesmo. O senhor não leva mal se eu entrar aqui na minha casa, mas sua esposa? Não, pô, não. E eu pensei que ela ia aceitar Jesus como Salvador. Aí entremos ali, sentamos, ele disse, sente aí. E nós sentamos ali, eu sentei numa cadeira, minha esposa sentou na outra, nós ficamos olhando, ela entrou para lá. E demorou assim uns 5 minutos, quando dei fé, ela vinha de lá para cá. Aleluia. Vinha com os braços, era macarrão, era feijão, era arroz, era tanta coisa, sardinha, pacote de massa de milho. Aí, é porque eu senti no meu coração, quando vocês passaram, eu senti no meu coração que eu deveria dar alguma coisa por vocês. Aqui estão, não leva mal, não é pouco, mas, minha senhora, dei vontade de pegar nela e dar um beijo logo. Aleluia. Aí, muito obrigado, minha senhora. Deus que lhe abençoe. Louvado seja. Eu saí alegre, mas minha esposa, cheguei lá em casa, os meninos ficaram logo, ó, deixaram de chorar, ficaram alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, aleluia, Deus abençoe maravilhosamente. Deus não deixa faltar nada. Louvado seja Deus, porque Ele é maravilhoso. Tem muita história que eu sei, irmão, daquilo que passei na própria vida. Eu sou testemunha. Louvado seja, conheço meu Deus, Ele cuida de mim. Louvado seja, em tudo, na saúde, em tudo Ele é poderoso na minha vida. Louvado seja, por isso eu não posso negar ao meu Senhor. Louvado seja, até quando foi para desistir assim, vamos dizer assim, do trabalho, da responsabilidade do trabalho, louvado seja Deus, eu pedi ao Senhor, eu quero descansar um pouco, 42 anos, louvado seja Deus, de luta, fiz muita coisa para ti, eu acredito que o Senhor pode usar de misericórdia, eu vou mais perto para minha família, eu quero ter mais um sossego, descansar mais a minha mente, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor permitiu que eu ficasse, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou continuando falando a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então é desta maneira, irmão, Deus faz algo maravilhoso na nossa vida, aleluia. Disse Cornélio, há 4 dias estamos aqui em jejum, até esta hora, orando em minha casa, louvado seja, a hora 9, talvez fosse 3 horas da tarde, louvado seja o nome do Senhor. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, as tuas orações foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória de Deus. Foi o anjo que disse, e as tuas esmolas estão em memória, Deus está se lembrando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está em casa de Simão o curtidor, junto da mar, e ele vindo te falará alguma coisa, aleluia. Ora, Pedro tinha mensagem de Deus para dar ao povo.
Aleluia. O anjo, o que ele podia dizer era entregar o recado que Deus mandou e fosse para lá. Louvado seja Deus. Mas a responsabilidade de pregar a palavra estava com Pedro, estava com você, estava com você, estava com você, estava com você, está comigo. Louvado seja o Senhor, está com todos nós. Vocês são testemunha do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Possa acreditar. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em ouvir. Agora, pois estamos todos perante Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Os versículos que eu li. Louvado seja Deus. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhes é agradável aqueles que qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou ao filho de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Louvado seja Deus. Esse é o Senhor de todos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Esta mensagem que tínhamos para falar nesta noite, esta mensagem doutrinária, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por todos nós, irmãos, saiba de uma coisa: assim como Deus usou Pedro para falar a palavra de Deus, aleluia, aos gentios, Deus te usa também para falar. As pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, são gentios, precisam aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Neste momento, gostaria de agradecer pela oportunidade, também lembrando os irmãos que domingo agora, não esqueçam de trazer o alimento a qual você pegou na cestinha. Já é domingo à noite. Neste momento estarei passando o trabalho para o pastor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma, do nosso espírito, né? A Bíblia diz que quando Pedro terminou de pregar o seu sermão, os irmãos conhecem muito bem a história, né? O pastor Erasmo ministrou aqui com toda a propriedade, que o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra, né? Ele desceu, não foi só em alguns, mas foi em todos que ouviam a palavra. Mas hoje, infelizmente, irmão, tem um bocado que não estão ouvindo a palavra. Eu lembrei-me de um pregador, estava pregando na praça, e eu passei e fiquei ouvindo um pouco, mas aí eu fiquei assim meio com medo de ver aquele pregador sendo apedrejado e até, se possível, apanhar. E eu digo, talvez se ele apanhar, eu apanho também. Aí eu já saí, porque o pregador, ele estava praticamente desapregando, né? Ele dizia assim: Alá Bigó, Alá Bigó, ela tem os ouvidos furados. Do jeito que é de um lado, é do outro. Se você olhar no ouvido de uma labigó, você vê lá do outro lado. Não segura nada. Assim também é você, meu amigo, que não está parando para ouvir a palavra de Deus. Ei, ouvido de labigó, para ouvir a palavra de Deus, ouvido de labigó. Diga, pá, eu vou cair fora daqui, porque esse negócio aí de ouvido de labigó, não estou gostando não, viu? Então, irmão, tem uns pregadores que são meio complicados, né? Jesus disse que nós somos pescadores de homens. O pescador de peixe
pega o peixe vivo para abater, para matar. E o pescador de homem pesca quem? O homem morto, para viver. Porque a gente sabe que a pessoa que está lá no mundo, ele está morto para Cristo, né? Ele é chamado de, como alguém já chamou até de defunto ambulante, né? Ele é um vivo morto. E depois que aceita Jesus como Salvador, ele é o quê? É um morto-vivo, é? É um morto-vivo, porque agora é o contrário. Ele está morto para o mundo e vivo para Deus. E a pessoa que está lá no mundo, ele está como? Vivo para o mundo e morto para Deus. Né? Por isso que quem pesca homem, está pescando homem morto para reviver, para ficar vivo. E quem pesca peixe, está pescando, pegando peixe vivo para ser morto, para morrer. Aí eu vou só terminar aqui contando a história, como tem pregador que é inexperiente, é meninado, pescador, irmãos, de peixe também, tem deles que é meninado que só. Né? Eu lembro-me que quando nós pescava, aí dizia, pô, o primeiro peixe que você pegar, você tem que soltar para Santa Marta. Diz que tinha uma tal de Santa Marta, né? Porque se você não soltar, você não vai pegar nada não. E nós pegávamos o primeiro peixe, ó, soltar. Tinha vez, irmão Martinho, que era só aquele mesmo que ele tinha pegado, não pegava nenhum. Mas, oh meu Deus, então, irmão, pai, não, quando a gente é católico, quando a gente é lá do mundo idólatra, é um negócio sério, né? Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, Cornélio ele era gentil. A primeira coisa que Cornélio fez foi querer logo cultuar Pedro, querer logo adorar Pedro, né? Ele era um gentil, mas era um gentil que desfrutava de certas liberdades, né, para com os judeus, que ele era prosélito, né? E o prosélito